como prometido, nesse vídeo nós vamos abordar a etimologia da palavra consciência. E aí, claro que em sequência da etimologia da palavra energia, só poderia ser a palavra consciência para que a gente consiga ligar certos pontos. Então vamos lá. A origem da palavra consciência vem do latim. Conscientia, não sei se com certeza eu não estou pronunciando certo, mas enfim. Com, prefixo que significa com ou junto de. E scientia, que significa conhecimento. Derivada do verbo stiere, que significa saber. Então, no latim clássico, a palavra consciência significa o saber compartilhado. Olha que eu achei tão bonito isso. Saber compartilhado ou conhecimento conjunto. Aplicado tanto ao saber compartilhado entre indivíduos, quanto ao estado interno de percepção a si mesmo. E aí, estudando a etimologia da palavra consciência, primeiro a gente vê que o significado dela era um saber compartilhado, ou seja, consciências emanadas de um grande universo de energia primordial cria estados de compartilhamento de experiência, ou seja, é como se nós fôssemos... E não é ou seja, nós fomos criados para compartilhar o nosso conhecimento, compartilhar experiências. E ainda sem viés espiritual ou holístico, ainda estudando apenas a etimologia da palavra, olha o que eu encontrei. Ó. A palavra passou a referir-se mais ao estado de perceber-se ou saber-se, ou seja, a capacidade de estar consciente de algo, e focada mais em si mesmo, ou esqueceu um pouco que o significado era um conhecimento compartilhado e passou a focar apenas no conhecimento de si mesmo. Então, mais uma vez aqui, eu achei interessante falar isso, para mais uma vez a gente ver como é extremamente reforçado em nós, nesse estado de consciência que estamos, a ideia de estarmos separados um dos outros, né? E a gente sabe que não é nada disso. Enfim, vamos voltar agora para o nosso foco. Nosso foco diante dos ensinamentos que a gente recebe aqui no canal. Consciência como essência criadora. A consciência não é um subproduto da matéria. E sim o contrário, a matéria é um subproduto da consciência. Eu primeiro sou uma consciência. E aí, a partir da minha consciência, eu crio a realidade material, e não o contrário. Consciência e a realidade multidimensional. A consciência opera em muitos níveis simultaneamente, tanto no físico quanto no não físico. O que a gente percebe com olhos e sentidos físicos, a visão, tato, olfato, ouvido, enfim, a audição. E também através de realidades que não são perceptíveis aos sentidos físicos. Cada indivíduo é parte de uma consciência maior conectada a um todo, ou seja, cada um de nós tem uma consciência maior de si mesmo, que a gente chama comumente de centelha, é o maior, que está diretamente conectado ao todo. A consciência de saber quem é, essa consciência unificada com a grande energia primordial. Consciência e intenção. A intenção direciona isso aqui é legal, ó. A intenção da consciência direciona a energia criativa e manifesta a realidade. Então, aquela energia, aquele universo de energia que nós falamos no vídeo passado, ele age através da intenção que uma consciência individualizada coloca sobre ele. Aqui individualizadas porque eu estou olhando para a nossa realidade, tá? Mas acontece também em consciências grupais, as mentes coletivas, a gente sabe como funciona. Vamos lá. Pensamentos e emoções, como expressão da consciência, moldam a experiência individual e coletiva de cada um também. Tive que cortar o vídeo aqui que deu um bug aqui nos eletrônicos. Voltando. Pensamentos e emoções, como expressão da consciência, moldam a experiência individual e coletiva, né? Já cansamos de falar sobre isso. Mas
são os nossos pensamentos e as nossas emoções vindos de nós, consciência, por exemplo. Eu, consciência Fernanda, sou formada de ideias, pensamentos e emoções, e é com isso que eu moldo a minha realidade física. Consciência como experiência. A consciência busca constante expansão e expressão, criando realidades para experimentar a sua própria essência. Como consciência, nós somos formados de ideias. Toda ideia é informação. Toda informação é energia. Então, a energia está sempre em constante expansão e busca por expansão e crescimento de si mesma. Eu, como consciência Fernanda, também estarei sempre em busca de expansão e conhecimento. Na verdade, expansão e crescimento. Se as minhas ideias, se as minhas crenças estão ligadas ao todo, ao grande universo primordial, à unificação, perfeito, eu vou sempre expandir dentro dessa linha. Se eu ficar perdendo tempo com crenças limitantes, com essa ideia de separação, com todo esse sistema ilusório de percepção da realidade, eu vou ter a sensação de estar parada dentro de uma bolha ilusória, né? Porque eu vou focar aspectos da minha consciência, contrapartes energéticas da minha consciência nessa realidade ilusória. E vou ficar perdendo tempo, de vez estar expandindo junto ao meu próprio crescimento e evolução. Se a gente olhar aqui com um viés mais físico da mecânica quântica, a gente tem a seguinte interpretação da palavra consciência. Ligando ao princípio da observação, que é o tal do colapso da função de onda. Na física quântica, partículas subatômicas existem em um estado de superposição, em múltiplos estados possíveis até que sejam observadas por uma consciência. Aqui na mecânica quântica, na física quântica, a consciência aparece como a figura do observador. A observação, ou seja, o observador, parece colapsar a superposição em uma única realidade concreta. Ou seja, é a consciência que olha para esse grande universo de energia e colapsa a função de onda, que a energia é uma onda, em partícula. Então, eu, consciência, sou o observador da minha vida. Eu, consciência, observo esse universo de infinitas possibilidades e colapso essa energia, essa onda em partícula, ou seja, eu materializo a minha realidade física. Alguns teóricos sugerem que a consciência do observador desempenha um papel nesse colapso, implicando que a consciência influencia diretamente na realidade física. Depois eu vou gravar, se vocês quiserem, um vídeo da dupla fenda, do experimento da dupla fenda, que foi assim revolucionário dentro das experiências da mecânica quântica, né? E que fala muito sobre isso. E por último, a gente tem as conexões entre consciência e o campo quântico. Algumas interpretações avançadas já sugerem que o universo é um grande holograma interligado, onde a consciência e a matéria compartilham uma origem comum nesse campo quântico. A consciência seria uma manifestação de um nível mais profundo de ordem do universo, conectando tudo em um padrão unificado. Isso aqui, visão da física quântica. Podemos resumir que a consciência não apenas interpreta a realidade, mas também a cria, ao interagir com as possibilidades deste campo quântico, deste universo de energia. Então, consciência vem do saber compartilhado, vem de saber de si mesmo, de ter conhecimento daquilo que nos forma e, ao mesmo tempo, sermos os criadores da realidade que nós estamos experimentando aqui. Então, é a partir da minha consciência que eu pego essa energia criadora e vital, moldelo com o que eu carrego dentro da minha consciência e faço com que ela se torne uma realidade fisicamente experimentada. Então, qual é o nosso trabalho número 1?
nos descobrirmos como consciências. O que eu carrego de crença, o que eu carrego de ideia, porque é com isso que eu formo a minha consciência. Então eu, Fernanda, sou um conjunto de ideias, sou um conjunto de crenças que criam um padrão de vibração, que criam uma frequência, que faz com que eu formo um campo energético e que eu faço, e esse campo energético que eu formo é que vai modular a energia que eu recebo do universo. Eu sou observador, eu colapso a minha própria função de onda. Não é Deus que dá para uma e não dá para o outro. Não, eu sou a co-criadora. Eu escolho o campo que eu estou criando de mim mesma. É o meu campo que eu crio, que eu vibro, que eu mantenho, é que vai fazer com que as partículas de energia que eu recebo do universo primordial se manifeste naquilo que eu acho positivo ou naquilo que eu venho a vivenciar de uma forma negativa. Sou eu que escolho, sou eu que colapso a energia que eu recebo constantemente do universo primordial. Então, mais uma vez, abasteçam-se de conhecimento, reformulem as suas crenças para que vocês possam criar o campo certo e passar a manifestar a realidade que vocês realmente querem manifestar. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.